Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um Jornal da Fábrica que, como sabem, nunca sabem quando ele surge. Hoje é o dia do Setembro Amarelo no calendário personalizado da Fábrica de Histórias. Estamos eu e a Gabriela a falar deste tema sensível. Para este dia especial do calendário sobre o Setembro Amarelo, decidi falar sobre o 13 Reasons Why, a série da Netflix com o ator Dylan Minnette. Esta série retrata alguns assuntos sensíveis, como o suicídio, depressão, o assédio, o alcoolismo, etc. Estes assuntos são misturados com o mistério e o suspense e traz uma narração conturbada. Para quem não conhece, é uma adaptação do best-seller de Jay Asher e acompanha o jovem Clay Jensen, interpretado pelo ator Dylan Minnette, que recebe um pacote com várias fitas cassetes gravadas por Anna Baker, interpretada pela atriz Catherine Langford, uma jovem por quem o rapaz era apaixonado, mas cometeu suicídio há 2 semanas. Nessas gravações, a Ana lista de forma detalhada as 13 razões ou os 13 porquês que a levaram a pôr termo à vida. Clay descobre que ele é uma das causas e precisa de passar a mensagem para os restantes envolvidos no caso. A série acaba por ser bem complicada, porque é contada em primeira pessoa pela Ana. Ela conta a sua versão dos factos que a fez levar àquele momento. A narrativa transita entre o passado e o presente, conta flashbacks para mostrar as situações que ocorreram nas últimas semanas e que contribuíram para a recaída da personagem. A cada episódio, um personagem da série é desenvolvido e, desse modo, justifica-se as razões que levaram estes personagens a agir como agiram. A mudança na personalidade é bem notável. Antes pareciam felizes e unidos e no presente estão preocupados a pensarem nas suas atitudes. Será que fizeram bem? Será que não fizeram? Também gostaria de salientar que as cores na série são importantes. Quando Ana ainda está viva, as cores são mais quentes. Quando se mostra o que ocorreu após a sua morte, percebemos umas cores frias e até mesmo o desconforto dos personagens. É certo que, mesmo sendo um drama adolescente, esta série trata de temas importantes que ainda são tabu na sociedade, e isso é bom de salientar. Esta série fala sobre bullying, ansiedade, depressão, suicídio, assédio, etc. Estes são assuntos que os jovens se identificam porque passaram isso na escola, principalmente agora em que estamos numa época dominada pela internet e pelas redes sociais e a pressão de ser aceito é bem grande. Ser parte de um grupo é importante, quer dizer, essa é a imagem que passa entre os jovens. A parte mais estranha é que o espectador acaba por entender o lado dos personagens que cometeram aquelas atitudes mais negativas, que causaram o final da personagem Ana. Começa a existir uma sensibilização, pelo menos no começo. E há cenas bastante fortes em que os atores desempenharam muito bem a situação. É meio perturbador. Mas, e agora vou à parte mais, enfim, perturbadora. A série é bastante perturbadora para especialistas, falo de psicólogos, e até mesmo para alguns espectadores. Toda a gente sabe que há um acordo no mundo jornalístico, no meio jornalístico, para que imagens sobre suicídio não sejam divulgadas na comunicação social. Pode-se falar de suicídio, mas sem imagens, sem essa partilha de imagem. Isso pode fazer crescer, pode disparar, enfim, como dizer isto sem parecer insensível demais ou mal interpretada. Basicamente, mostrar imagens, mostrar algo visual, pode perturbar pessoas mais sensíveis, que têm tendências suicidas. Por esse motivo é que existe esse acordo. Vamos concordar que a série é bastante perturbadora, temos imensas imagens, temos imensa informação visual na série. O incómodo começa a crescer e para quando percebemos, enquanto espectadores, que a gente começa a torcer para que os responsáveis da morte da personagem sofram. É o suicídio romantizado, basicamente. Temos um tutorial completo sobre o que vai acontecer, não vou explicar mais do que isto. É certo que precisamos falar sobre bullying, sobre assédio, sobre depressão, mas não podemos romantizar o suicídio, não podemos oferecer tutoriais sobre como o fazer e achar que é bom, porque no fim da temporada é o que mostra. É um incómodo que nos surge enquanto espectadores, sem sabermos num primeiro momento a razão. Inicialmente até achamos que é pelos temas, mas é pelo desconforto do tutorial. No fim, penso que a série poderia ser mais para adultos do que para adolescentes, traz uma imagem importante, mas bastante visual. É um alerta gatilho bastante pesado. Tudo isto para dizer que sim, podem existir boas representações sobre saúde mental em histórias, mas também podem existir péssimas representações. Se as pessoas forem insensíveis, podem ir além da linha ténue. Não vou discordar de alguns psicólogos, eles estão certos. Há pessoas sensíveis, mais do que outras, que ficam perturbadas e incomodadas com representações visuais. É preciso existir uma certa sensibilidade. E, bem, era isto que eu queria falar, que eu queria trazer para vocês. Antes de passar à Gabriela, gostaria de terminar com... Vocês sabem que hoje é o último dia de setembro, outubro vem aí, e todos sabemos que só nos sensibilizamos para este tema neste mês que vai passar.
Portanto, temos que tentar não esquecer disto nos restantes meses, principalmente no ano passado com a pandemia, a saúde mental foi um pouco prejudicada. Normalmente já é, mas com a pandemia intensificou-se. Mas poucos se lembram disto até chegar setembro. Acho que todos devemos entender um pouco mais. Fica o aviso. E bem, é isto. Passo para a Gabriela. Tenham um bom início de outubro e despeço-me por agora. Gabriela? Obrigada, Diana. E olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E eu queria pegar esse gancho dela e dizer que sim, por favor, prestem atenção. Tomem cuidado com vocês, com os próximos, durante todos os meses do ano. Saúde mental é uma coisa séria. Aproveitando que a Diana falou especificamente dos 13 porquês, ou dos 13 Reasons Why, embora eu também concorde que muitas coisas podiam ser abordadas diferentes, eu ainda fico muito feliz que alguns assuntos são abordados, mesmo que sejam assuntos polêmicos, porque há algum tempo atrás era um tabu tão grande que ninguém falava sobre nada disso e as pessoas sofriam em silêncio. Agora a gente tem essas campanhas, a gente tem conteúdos que mesmo que não sejam bons e possam causar dano a algumas pessoas, mesmo assim trazem algum benefício à população em geral, porque esses assuntos são levantados, são discutidos, e, por exemplo, no caso de 13 porquês, eles são debatidos sobre a melhor forma de apresentar esse tipo de assunto para um público que possa ser mais sensível. Para juntar com nossos assuntos informativos, que nem vocês dizem, eu queria chamar a atenção para o bom e velho show Don't Tell. Muitas pessoas elas querem trazer esse assunto de doença mental ou algum tópico mais sensível que pode ser gatilho para alguém, e elas não sabem direito como fazer isso, e mesmo que elas tentem não romantizar ou algo assim, elas ainda acabam pegando informações genéricas da internet e jogando num contexto ruim. Eu não sei em alguns casos o quão difícil pode ser a gente tentar pegar características de um transtorno psiquiátrico, por exemplo. Se vocês não têm certeza do que estão fazendo, então não façam. A gente não precisa dar um diagnóstico para um personagem ou dizer assim: nossa, fulano é muito depressivo. Hoje ele estava sofrendo uma crise terrível, então ele foi no shopping, viu vários amigos e ficou muito feliz. Ou coisas desse tipo. Não tem muita necessidade. Embora sempre é aquela coisa de descrever o que o personagem sente ou contar que naquele momento ele estava muito agoniado, se a gente conseguir construir isso de uma maneira consistente, a gente não precisa dizer que ele tem isso ou tem aquilo, até porque muitos diagnósticos eles são confusos, são muito difíceis de serem dados. Tem pessoas que sofrem por muito, muito tempo por conta dessa dificuldade de se diagnosticar alguma coisa. E quando a gente assume algo numa história, quando a gente fala que o personagem sente isso e aquilo, e então ele tem tal coisa, alguém que tá lendo pode se identificar com isso também e querer fazer aquele autodiagnóstico e não procurar uma ajuda muito especializada. E eu sempre falo que o autor ele não é culpado de como o leitor interpreta algumas situações, porém, quando o autor tem a intenção de trazer um conteúdo mais problemático, ele deve sim se ater, ele tá trazendo para si alguma responsabilidade. Então, tem que ter esse cuidado, gente. E outra coisa importante é cuidar com a maneira com que vocês tratam algo. Por exemplo, ao escrever um personagem com depressão, o autor deixa inferir alguma coisa assim como, o personagem podia fazer isso, mas ele não teve a capacidade de fazer. Ou ele queria muito ter saído da cama, mas ele foi um inútil naquele dia e não conseguiu. Essas opiniões não ajudam de nada e elas não são muito verídicas. Então tenham um pouquinho de respeito e se ponham no lugar de alguém. Não façam esses tipos de comentários. Ou a mesma coisa com qualquer outra característica de um personagem que dificulte a sua vida. Que a gente tem problemas de acessibilidade, a gente tem problemas de. A gente tem diferença de lidar com pessoas diferentes do que é o, entre aspas, normal, já na vida real. Então, caso o autor queira retratar isso, ele
tem que se pôr um pouco nos sapatos desse personagem e tentar ver o mundo da forma que um personagem com essas características e com essas dificuldades veria. Isso é o que faz a diferença entre uma história boa e uma história ruim. Mas enfim, tenham cuidado com as coisas que vocês escrevem quando forem especialmente para esse lado mais sensível das coisas. Porque, por exemplo, a série teve uma intenção que não era das piores, mas não foi trabalhada de um jeito muito bom também. Apesar de, em muitas partes desse seriado, eu concordo que as coisas foram tratadas de uma maneira bem educativa, porém, que nem a Diana disse, talvez para adultos, talvez para pais que não entendem muito bem por que os filhos estão angustiados ou que estão passando por problemas envolvendo seu círculo social, então talvez seja um pouco mais educativo para adultos do que para adolescentes, de fato. Então é isso, pessoal. Nos vemos aqui no Jornal da Fábrica, não sabemos quando. E até!